Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, amém? No Salmo 72, fala assim, a excelência, justiça e glória do reino de Salomão prefigura do Messias, amém? Fala assim, ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízos. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará o filho do necessitado e quebrantará o opressor. Depois fala assim, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e aquele que não tem quem o ajude, amém? Muito boa tarde, irmã Genir. E no 72, o salmista, né, ele estava até duvidando da justiça de Deus, porque ele fala, verdadeiramente é bom Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus pés, pois ele tinha inveja dos soberbos. Ele olhava os soberbos e ele falava assim, a paz, querida, tudo bem? Calor aí? Aqui tá um calorão, mas um calorão de fritar ovo na pedra, né? Eu sempre brinco, falo assim, dá para fritar ovo na pedra. Aí, aqui ele ficou chateado, né? Porque ele falava assim, parece que os ímpios não têm luta, parece que eles vão bem, né? Estão melhor do que os justos. Então ele quase desviou os seus pés, né? Fala assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregaios, tu os lanças em destruição. Depois fala assim, todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Depois fala no verso 28, para mim o bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras, amém? Então nós sabemos, né? Que aqui nós poderemos ter aflições, mas vai chegar um tempo que não vai mais ter choro, nem lágrima, nem doença, nem coisa nenhuma, né? Mas nós vamos estar para todos sempre com o nosso Deus e tem um banquete que está sendo preparado, as bodas do Cordeiro, né? Para a sua noiva. Hoje eu estava pensando, nós somos irmãos de Jesus, nós somos a sua noiva, né? Nós somos a sua igreja, nós temos muito parentesco com o Senhor, né? Glória a Deus, muito calor, né, irmã? E estão falando que tem um vulcão lá na Itália, que eles pensam em desapropriar 500.000 pessoas do lugar, porque senão vai morrer todo mundo. E se esse vulcão entrar em erupção, fala assim que a temperatura da Terra vai aumentar muito e nunca mais vai ser a mesma. Olha cada coisa que está acontecendo. E no monte de cidade a gente vê, né, aquelas chuvas, aquelas tempestades que estão destruindo um monte de coisa. Que Deus nos livre e guarde, né? Amém? A manjedoura está vazia, Jesus não é mais um menino, né? Muita gente fala menino Jesus. Muito boa tarde, Cris. A cruz está vazia, o túmulo está vazio e a direita do Pai está ocupada. Por um tempo, por 33 anos, a direita do Pai esteve desocupada, né? E o Espírito Santo estava no céu com o Pai, mas Jesus ressuscitou e o Espírito Santo desceu, né, para cuidar de nós até o fim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Jesus veio como cordeiro e ele vai voltar como rei dos reis, senhor dos senhores, como leão da tribo de Judá, amém? Então vamos ter uma palavra de oração, depois nós vamos compartilhar uma palavra, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos, Senhor, o teu nome é maravilhoso e tudo que Senhor te diz respeito, ó Deus, traz benefícios gloriosos para a nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e nós profetizamos que nada do que nós precisamos vai nos faltar. O Senhor é o pão da vida, aquele que alimenta o nosso espírito com uma palavra viva,
que desce dos céus. O Senhor é a ressurreição e a vida. Aquele que crê no Senhor já passou da morte para a vida eterna. O Senhor, ó Deus, é a porta. Nós, pelo teu nome, entramos na presença do nosso Pai e saímos para os verdes campos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é a nossa bandeira, aquele que está à nossa frente, quebrando os ferrolhos de ferro, abrindo as trancas das portas, quebrando as correntes. O Senhor é a nossa rocha, para ti nós estamos em segurança. O Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos. O Senhor é o nosso conselheiro, o nosso Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da nossa paz. Senhor, e se o Senhor aquieta, como disse Jó, quem é que vai inquietar? O Senhor é aquele que colocou a mão no nosso ombro e no ombro do Pai. Nos trouxe tão gloriosa salvação. Louvado seja o teu nome. Pai, nós queremos colocar a cada família diante de ti. Eu coloco a minha família na palma das tuas mãos, te pedindo a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, a família de cada um que entrar nessa live. Senhor, que sejam cercados por um aro de fogo, que sejam guardados. Senhor, cega tantos, Senhor, que saíram agora no Natal das prisões. Cega, Senhor, que eles não enxerguem a nossa família. Nós amarramos, Senhor, esses demônios, nos cobrimos com o sangue de Jesus, nos revestimos de toda a armadura espiritual. Senhor, que eles não enxerguem os nossos familiares, Pai, que eles não façam dano algum, mas que o teu Santo Espírito os conscientize do pecado, do juízo e da justiça. Que nesse Natal, Senhor, essas vidas recebam a salvação. Em nome de Jesus nós te pedimos, guarda, Senhor, a cada um debaixo das tuas asas poderosas, Pai. Guarda a nossa vida como a menina dos teus olhos. Nós repreendemos, Senhor, toda arma forjada. A tua palavra diz que não vai prosperar contra as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, e se alguma arma foi forjada, que ela seja paralisada em nome de Jesus, porque maior é Deus que está em nós do que o que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho negou, antes por todos nós o entregou. Como é que com Jesus o Senhor não nos daria todas as coisas? Senhor, e além de levar as enfermidades, Senhor, nós profetizamos que o Senhor também levou as dores que sinalizam a enfermidade. E eu profetizo que essa dor está cessando agora. Recantar alaia, cheia, suia, laste, cantar alamaia. Porque é sinal que a enfermidade está sendo curada em nome de Jesus. Toda essa dor cessa agora. Dor no ouvido, nos ossos, nos nervos, no sangue. Todo mal alojado no sangue. Toda célula cancerígena seja fulminada pelo nome poderoso de Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. Abençoa. Pai, visita o Isaías, Senhor, ó Deus, nós cancelamos, nós paralisamos, como o Senhor amaldiçoou a figueira, nós amaldiçoamos toda a enfermidade e decretamos saúde do alto da cabeça até a planta dos pés. Receba a saúde do sangue do Calvário. Todo o sangue de Jesus foi derramado no corpo inteirinho, para que nós tenhamos saúde do alto da cabeça até a planta dos pés, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Não é subvida, não é só vida, mas Jesus veio através da cruz nos trazer vida e vida com abundância e veio completar a nossa alegria, porque o Senhor é a nossa alegria, é a nossa fortaleza. O Senhor declara, digo fraco, eu sou forte. Quando Davi perdeu todinha as suas forças, ele se reanimou no Senhor e nós nos reanimamos, recantaralaia, haralabaia, cheia, suia, laste, cantaralamaia. Nós recebemos a força e o vigor do Espírito Santo nesta tarde. Nós nos reanimamos e nos renovamos no Senhor nesta tarde, porque o Senhor é a força da nossa vida. Em nome de Jesus, para que ele conseguisse
ó Deus, muito boa tarde, Maria Fátima, para que ele conseguisse, Senhor, resgatar sua família. E nós precisamos de saúde e de vigor, Senhor, para começar a salvação completamente na nossa casa, na nossa família, para que também nós tenhamos um testemunho, Senhor, ó Deus, de vitória. Entra, Senhor, ó Deus, nas causas da justiça. Eu te peço pela causa do marido da Maria Fátima, Pai. Em nome de Jesus, entra na causa. Senhor, coloca os papéis de baixo em cima. Sê, Senhor, o nosso juiz. Sê, Senhor, a justiça. Sê, Senhor, o advogado dos advogados. Nós colocamos essa causa na mão do Senhor. E nós te pedimos, Espírito Santo, Senhor, que a nossa testemunha fiel, que o Senhor esteja testemunhando em favor do marido dela. E recebe cura. Maria Fátima, recebe cura. Enxerga os teus nervos, os ossos. Que nós possamos nos enxergar, porque a palavra fala, assim como o homem se vê, assim ele é. Que nós possamos nos enxergar saudáveis, curados, renovados, fortalecidos. Se o Senhor cuida da águia, que é um pássaro nobre, que dirá ele não vai cuidar de nós, que ele deu a vida por nós. O pensamento que você alimenta é aquele que prevalece. Alimenta pensamentos de paz, de vitória, se enxerga saudável, se enxerga abençoado, se enxerga em todas essas coisas mais do que vencedor. Porque a palavra do Senhor declara isso e nós tomamos posse em todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores. Nós tudo podemos, porque quando a nossa força termina, nós temos a força do Espírito Santo que habita em nós. Senhor, entra, Deus, nas situações de trabalho, aonde você foi envergonhado, eu profetizo que você vai ser honrado. Porque essa é a herança dos filhos do Senhor. O Senhor é a nossa justiça. Aqueles que te humilharam vão pedir o teu favor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Senhor, a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste, nós declaramos e profetizamos salvação nesta nação. Nós profetizamos, Senhor, ó Deus, que os jovens profetizarão, os idosos terão sonhos. Senhor, ó Deus, e sobre os servos e as servas, o Senhor há de derramar do teu Espírito. Senhor, porque o povo que te conhece se esforçará, fará proezas para a glória do teu nome. Visita cada um que entrar nessa live com justiça, visita com paz, visita com alegria. Senhor, visita com o teu amor, que é o vínculo da perfeição. Visita, Senhor, ó Deus, com longanimidade. Senhor, que cada um prove a tua bondade. Senhor, que nós possamos aprender a ser mansos e humildes, para que nós encontremos descanso para a nossa alma. Em nome de Jesus, amém, amém? Ah, Senhor, ainda abençoa Israel. Prospera os que te amam. Se você ama Israel, né? Porque o que acontece? Jesus nasceu lá porque o pecado foi cometido lá, né? Pelos rios nós podemos ver que uma parte do Jardim do Éden era lá. Então o sangue foi derramado lá naquela terra, né? Jesus era judeu, nós somos judeus através do sangue de Jesus. E quem ama, quem ora por Israel é abençoado, prospera. E quem atende ao pobre necessitado, o Senhor fala que ele afofa a nossa cama, né? Então, às vezes eu ajudo alguém, uma coisa assim, né? Então, quando eu vou dormir, a cama tá tão fofinha, aí o Espírito Santo fala, né? Aquele que abençoa o pobre, o necessitado, o Senhor afofa a cama no dia da enfermidade, né? Amém, amém? Então, Jesus foi rejeitado pela sua nação. Ele sabe o que é ser rejeitado, né? Os seus irmãos não criam nele. E é muito mais difícil quando alguém da família, né, nos fere e nos magoa, porque dói mais, né? Jesus foi traído por Judas. Jesus sabe o que é ser traído, né? Ele foi negado por Pedro. E quantas pessoas, às vezes, né, negam com atitudes que nos conhecem, né? Muitos discípulos, quando Jesus pregou o evangelho puro, né, abandonaram. Aí os discípulos dele declaram, né, para onde nós iremos, porque só tu tens palavras de vida eterna, né? E é só Jesus que tem palavra de vida eterna mesmo, né?
E aí, apesar de tantos milagres que Jesus fez, né, as pessoas viam o sábado, né, elas prezavam a religião, a religiosidade. Lázaro ressuscitou, muitos creram, né? Porque a ressurreição até o terceiro dia tem uma doença que eu sempre esqueço o nome, que a pessoa pode até ressuscitar, mas no quarto dia nunca ninguém ressuscitou. Só Jesus fez esse milagre glorioso, amém? A multiplicação dos pães e dos peixes, né? Então, falaram que Jesus expulsava demônios por Beelzebu. Olha só a calamidade, imagina o que vão falar de nós, né? Ele foi chamado filho de prostituições, porque Maria ficou, não é narcolepsia, acho que é catalepsia, se não me engano, Cris. Eu já falei aqui, já falei o nome, já pesquisei no Google, eu acho que é catalepsia, se não me engano, né? Então, ele foi chamado filho de prostituições porque Maria apareceu grávida, né? E eles não sabiam de quem era, acharam que era de José, que era uma prostituição e não era coisa nenhuma, né? Ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Então, o anjo trouxe a palavra, que era o próprio Jesus, o Espírito cobriu Maria, né? E Jesus foi gerado como homem. Em Mateus, né? Na genealogia de Mateus, ela fala de Maria, né? E a genealogia de Lucas fala de José. Por quê? Porque os dois viriam da linhagem de Davi. Tanto José como Maria nasceram da linhagem de Davi. Eles eram meio que parentes, né? Aí declara lá no versículo 16 de Mateus: e Jacó gerou a José, marido de Maria. Desde o começo da genealogia fala: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Esaú, né? Esaú e Jacó, Isaac gerou Esaú e Jacó, e foi falando, né? Foram falando, esse gerou aquele, esse gerou aquele. Aí no verso 16, quando fala de José, fala assim, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Não fala que gerou, porque José era um pai adotivo, né? Não era um pai biológico. Então, saiu um decreto da parte de César Augusto, Maria estava grávida no 9º mês, né? Para que eles se alistassem, né? E tudo, eu estava pensando, né? José não iria para o Egito se os irmãos dele não tivessem vendido ele. E Deus mandou justamente José para a terra da promessa de Deus, aonde o sonho ia se cumprir, né? E aqui também, esse alistamento foi providencial por Deus, porque Jesus ia nascer em Belém da Judéia, cidade do grande rei Davi. E viria de lá o rei dos reis, senhor dos senhores, né? Aí todo o povo foi se alistar na sua própria cidade. E no verso 4 fala: subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, né? Então José era da família de Davi, descendente de reis, né? E assim como José Maria também era descendente de reis, mas eles eram pobres, era a parte pobre da família, né? Então, sabe quantos? Eles andaram 129 quilômetros. Quem já teve bebê aqui sabe como que é o 9º mês. A gente vira para cá, dói a barriga, vira para lá, dói as costas. Então, Maria andou 129 quilômetros, né? Primeiro, ela correu o risco de ser apedrejada, porque quando uma pessoa adulterava, acho que ali ela era noiva de José, então acho que era prostituição, né? Eles apedrejavam, matavam só a mulher, né? A lei era só a mulher, o homem não. Então já começam as injustiças, né? Porque ninguém faz filho sozinha, né? Então ela já correu o risco de morrer e ela aceitou o plano do Senhor, né? Aí agora ela anda 129, José podia ter ido sozinho para lá se alistar, né? Porque ela estava no 9º mês já. Mas ela foi para lá porque era plano e propósito de Deus, né? A fim de que o Messias nascesse em Belém de Judá, né? A fim de alistar-se, Maria estava grávida, né? E a viagem deve ser muito difícil para ela, deve ter sido muito difícil,
Porque quando a gente ia para o interior, né, são 300 quilômetros, dá cerca de 3 horas. Então, isso de carro, imagina andando 129 quilômetros de jegue, eu não sei se era de jumento, né? Então, ela foi no lombo de um animal andando 129 quilômetros com Jesus, com aquela barrigona de 9 meses, né? Então, a fim de se alistarem, né? Então, o que aconteceu? Que estando eles aí, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. Olha só, né? Foi proposital. O parto foi o parto mais importante da humanidade, né? Veio à luz o Salvador, veio à luz Jesus Cristo o Senhor, né? Veio à luz Jesus como homem, porque como Deus ele já existia. Por isso que é errado falar mãe de Deus, né? Jesus como Deus não tinha mãe, ele tinha mãe como homem. Então Maria era mãe de Jesus homem, não mãe de Jesus Deus. Então, e o que aconteceu? O Messias se revelaria ao mundo, né? Então ela fala que ela deu à luz ao seu primogênito. Quando tem primogênito, é porque tem primeiros e tem outros. Quando fala que é unigênito, é porque aquele filho ia ser único. E ali fala que Jesus era o primogênito, porque antes de Jesus, Maria não tinha filhos, mas depois ela coabitou com José, e a palavra fala que Jesus teve vários irmãos de Maria que coabitou com José. Mas Maria foi visitada pela palavra e pelo Espírito, ela gerou Jesus como homem, filho de Deus, né? Ele era filho de Deus, agora ele se tornou filho adotivo de José, né? Então, e o que aconteceu, né? Eles estavam naquela cidade e Maria começa a sentir dores de parto, né? Então, começa a procurar lugar, mas porque era o recenseamento, não tinha um lugarzinho para eles ficarem, lugar nenhum para o Rei dos Reis, e Jesus se fez pobre para nos enriquecer, né? Ele saiu lá do céu da glória, da grandeza e da riqueza, para nos tornar ricos, porque agora nós somos filhos de Deus, né? Herdeiros e cordeiros com Cristo. Eu me lembro que um tempo nós fazíamos célula num condomínio, né? E aí o que aconteceu? A casa que nos abrigava, a mulher teve que sair, tinha um compromisso, e aí nós não tínhamos onde fazer a célula, e estava garoando, estava quase que chovendo, né? Uma chuvinha fina. E aí nós ficamos naquela garoa, né? E só que tinha um cobertinho assim, as crianças ficaram tudo abrigadas lá e nós fizemos a célula felizes, né? E o Espírito Santo ministrou o meu coração, né? Jesus também, o Rei dos Reis, ia nascer e não tinha lugar, não tinha abrigo para ele. Ele teve que nascer numa estrebaria. Eu falei assim, Jesus viu o boi, a vaca fungava no seu pescoço, né? E aquele estrume de vaca, de boi lá, né, irmã Genir? Eu acho que José devia pegar com uma pá, jogar fora, né? Mas ele nasceu, né? Jesus nasceu num lugar humilde, sendo rei, sendo senhor, sendo dono de tudo quanto é coisa na terra, porque a terra e toda a sua plenitude pertencem ao Senhor. Mas ele escolheu nascer numa estrebaria, num lugar humilde, ele se fez humilde, né? Então, ele foi colocado na manjedoura. E aí os reis vão visitar Jesus, né? Os reis magos. Só que eles vão procurar quem? O rei no palácio, né? E só que informaram que ele não estava no palácio também, né? Aí o que aconteceu? Aí perguntam, né? Aí disseram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque a sua estrela vimos no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, os magos, eles estudavam os astros, as estrelas, né? E lá em Miqueias 5:8 fala assim, e tu, Belém, da terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o governante que apacentará o meu povo de Israel. Então, em Miqueias 5:8, já estava predito, né, que o Messias nasceria em Belém de Judá.
Então, o que aconteceu? Aí, eles ficaram todos preocupados, né? Que Jesus seria o rei dos judeus, né? Mas ele seria um rei espiritual. O povo estava pedindo um rei para que libertasse eles, né, da opressão dos romanos. Porque os romanos, eles cobravam impostos muito altos, eles subjugavam o povo judeu, né? E alguns, como Mateus, eles recompravam o imposto, né, dos romanos e colocavam a taxa que queriam, né? Por isso que os cobradores de impostos eram chamados de cães públicos, cane público, né? Cães públicos. Eles odiavam os cobradores de impostos, né? Aí, o que aconteceu? Herodes chamou secretamente os magos e inquiriu deles diligentemente acerca do tempo. Qual foi o tempo que a estrela apareceu, né? Aí, quando vocês encontrarem o rei dos judeus, me avisem que eu vou adorá-lo. Mentira, né? Ele ficou com medo de perder o trono, de perder o reino, né? Mas lá em Daniel 2 fala assim que Deus coloca reis e tira reis, né? E eles responderam que a estrela lhes aparecera há cerca de 2 anos. Aí os magos, a palavra fala que entraram na casa. Quer dizer que 2 anos depois que eles viram a estrela, eles foram procurar Jesus, o rei dos judeus, né? Quanta humildade mesmo, né, irmã? Ele poderia, Sueli, muito boa tarde, querida. Ele poderia ter nascido num lugar muito nobre, mas ele nasceu numa estrebaria, né? No meio das vacas, dos bois, da sujeira, né? Dos bichinhos. E aí, o que aconteceu? Aí fala a palavra que os magos entraram na casa, então quer dizer que eles já não estavam mais na estrebaria, eles saíram de lá e ficaram lá só até Maria da Luz poder se movimentar e saíram de lá. Aí o que acontece? Os magos, eles andavam em bando, aí muita gente acha que eram só 3, né? E a gente supõe que eram 3 porque fala que eles levaram 3 presentes, o ouro, porque Jesus é o rei dos reis, né? Incenso, porque Jesus veio revelar o Pai, né? Incenso, porque Jesus é profeta. Ele veio revelar o Pai para nós. Aí Tomé pediu, falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou, eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, Jesus é profeta, ele trouxe a revelação do Pai para a raça humana. E mirra, porque Jesus é sacerdote, foi ele que nos levou para o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por ele, né? Então, o que Herodes fez quando ele soube que a estrela apareceu há 2 anos? Ele manda matar as crianças de 0 a 2 anos para tentar matar Jesus, né? E aqui foi a primeira vez, né, que houve uma tentativa de matar Jesus. A outra foi lá no Monte da Transfiguração, lá em Lucas 4, Mateus 4, quando Jesus foi para o deserto para ser tentado, né? Lá o diabo queria fazer Jesus se jogar do monte e ele não seria salvo porque ali ele estava como homem. Ele estava provando que como um homem cheio do Espírito Santo pode vencer a carne, o diabo e o mundo. Muito boa tarde, irmão Francisco. Parabéns pelo seu aniversário, viu? Senhor nosso Deus e Pai querido, nós te louvamos pela vida do irmão Francisco, um irmão amado, querido, que eu conheço há tantos anos. Senhor, eu te peço que o Senhor o cubra das suas bênçãos mais especiais, que o Senhor renove a sua saúde, a sua alegria, a sua paz, Senhor. Ó Deus, o seu ânimo, que o Senhor o renove com as forças da águia, que o Senhor acrescente muitas surpresas na sua vida e muita saúde para viver com essas bênçãos do céu, em nome de Jesus, amém, amém? Então, Herodes mandou matar as crianças, né, de 0 a 2 anos. Jesus foi tentado, né, a quebrar a palavra do Senhor, e ele conhecia a palavra, mas nós temos que conhecer, né, o que quer dizer a palavra, né, porque fala, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, é verdade, mas nós não podemos tentar Deus, né. E ali também no Getsemane, né, Jesus
sofreu uma pressão tão forte, mas tão forte na pressão, que ele suou gotas de sangue. Porque a palavra fala em Hebreus, acho que é 6, que ele, nos dias da sua vida aqui na terra, ofereceu tão grande clamor ao que o podia livrar, e ele o livrou. Ele ofereceu aquele clamor para o Pai, porque Jesus sabia que ele não veio para morrer no Getsemane, ele veio morrer na cruz, e ele foi ouvido ao que temia. O que ele temia era morrer lá no Getsemane, mas não foi para morrer recantaraia. Lá no Getsemane, lá ele começou a derramar o sangue, e foi em frente o templo, porque aquele sangue ia ser oferecido, né, espiritualmente no propiciatório daquele templo. E ali Jesus 3 vezes tentaram matar. Pastora Gilvanete, a paz do Senhor, querida, não estava reconhecendo, né? Então, Jesus começou a derramar o sangue dele lá no Getsemane. E porque Herodes, com medo de perder o trono, né, perguntou há quanto tempo eles haviam, a paz do Senhor, querida, há quanto tempo eles tinham visto a estrela, né? E os magos falam, há 2 anos. Então, o rei Herodes mandou matar as crianças de 0 a 2 anos para matar Jesus, né? Mas os nossos sonhos alguém pode matar, mas os sonhos de Deus na nossa vida ninguém mata, né? Ele é o Rei dos Reis e o plano do Senhor vai se cumprir totalmente, né? Para a glória dele, aleluia, né? Então, fala assim, lá em Lucas, né, os pastores estavam no campo, em dezembro não neva, Maria Fátima, já veio, né? Lá em dezembro não neva, né? Então, o que acontece? Quer dizer, lá em dezembro neva, pelo contrário. Então, os pastores não poderiam estar no campo. Então, Jesus não nasceu em dezembro, mas o importante é que ele nasceu como homem, né? E nós estamos comemorando que um dia Jesus veio para nos salvar, né? Então os pastores estavam no campo, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E nós estamos falando sobre os anjos, né? E eu falei assim, eu vou falar sobre o nascimento de Jesus, mas apareceram os anjos aqui na história, né? Então, e tiveram grande temor, e o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, né? Então, o nascimento de Jesus foi novas de grande alegria para toda a terra, né? Porque chegou a salvação, e que será para todo o povo, né? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, aleluia. E na mesma hora apareceram com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens de boa vontade, amém? Glória a Deus, é muito linda essa palavra, né? Como Jesus veio, se despojou da glória, nasceu numa manjedoura, num estábulo, né? Não ficou em berço de ouro, não foi no palácio que eles encontraram Jesus, mas foi numa manjedoura, né? E depois os reis foram e levaram ouro, incenso e mirra, porque ele é o Rei dos Reis, porque Jesus Cristo é o profeta que nos revelou o Pai, e porque Jesus é aquele que nos leva, né, ao Pai. Trouxe incenso, ele é sacerdote, né? Então, glória a Deus, né? Nas maiores alturas, e paz na terra aos homens a quem ele quer bem, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, porque um dia o Senhor se fez pobre, se despojou da glória, Senhor se fez homem, se fez escravo, lavou os pés dos discípulos, morreu a pior morte, derramou todinho o teu sangue, e o último sangue que foi derramado foi do seu coração, quando aquele soldado perfurou o lado.
E lá nasceu a igreja, e lá nasceu, foi derramado o sangue do coração, porque Jesus ama, estou sentindo, aleluia. Quanto amor Jesus tem pela sua noiva, pela sua igreja. E nós somos a igreja amada do Senhor, e nós amamos o nosso amado. Glória a Deus, aleluia. Nós somos do nosso amado, e o nosso amado é nosso. Fala lá em Cantares, né? Fala de Salomão com a sua amada, e lá é uma tipologia do que Jesus fala para nós, né? E do que nós falamos para o Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, amém? Senhor, nós queremos ter um coração fiel, sincero, um coração, Senhor, dedicado ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se fez pobre, porque o Senhor nos amou até o fim, porque o Senhor nos ama, o teu amor é incondicional, o teu amor é tão profundo, o teu amor é incomparável. Muito obrigada por tão grande amor, muito obrigada, Senhor, porque agora o Senhor não está numa manjedoura, mas o Senhor está no nosso coração. Nós que somos vasos de barro, nós temos um tesouro especial no nosso coração, que é a tua presença, que é a presença do Espírito Santo. Obrigada, porque desde o dia que nós nos entregamos a ti, o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós te amamos, nós te exaltamos e nós te adoramos, e nós declaramos que o verdadeiro Natal nós conhecemos, que é a presença do Senhor no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo maior presente que o Senhor deu para a humanidade, que foi o seu Filho único, que se tornou primogênito, porque agora ele é o primeiro de muitos, e eles são o presente do Senhor. Ó Deus, Jesus trouxe de presente nós para o Senhor, e o Senhor nos trouxe Jesus, o seu melhor para nós. Muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos de todo o coração e queremos te dar sempre o nosso coração para ti. Em nome de Jesus, amém. Feliz Natal, feliz e abençoado Natal, que está pertinho. Vou ver se eu entro, né, na noite de Natal para trazer uma mensagem. Que Deus te abençoe juntamente com a sua família, que você possa receber o amor do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, que ela seja a sua força, e que você nunca se esqueça que o maior presente foi o Pai que nos deu, e Ele que é o nosso maior presente, que é o nosso coração para Ele, amém? Beijo, te amo em Jesus, fica na santa e gloriosa paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer essa luz gloriosa dele sobre você, que o Senhor te abençoe e te deixe a sua maravilhosa paz, amém? Fica na paz do Senhor.